Hoje é terça-feira, dia 5 de março do ano do Senhor de 2024. O evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então, o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. O capítulo 18 do Evangelho de Mateus, cujo trecho nós lemos e ouvimos nesse dia, é o discurso eclesiológico, discurso sobre a igreja. O tema que predomina em todo esse capítulo é o do perdão. A comunidade dos discípulos de Jesus Cristo é uma comunidade de reconciliados. A reconciliação é missão de toda a igreja. Diante da pergunta de Pedro, de quantas vezes se devia perdoar o irmão que peca contra alguém, Jesus responde com a parábola do devedor sem misericórdia. Todos nós, sem nenhuma exceção, somos pessoas necessitadas de perdão e destinatárias da misericórdia de Deus. Todos fomos generosamente perdoados por Deus para aprendermos a perdoar os nossos semelhantes. Senhor, diz Pedro a Jesus, quantas vezes devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Dito com outros termos, há um limite para o perdão. Pedro propõe um número abundante para o perdão, 7 vezes. Mas Jesus vai mais longe e diz, não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isso significa que não se pode pôr limite à disposição de perdoar. Levando em consideração e observando que o outro pode não aceitar
o perdão oferecido a ele. Mas aí é o limite dele, é uma questão dele, a nós de oferecer o perdão. As cifras 7 e 70 vezes 7 evocam o livro do Gênesis, capítulo 4, versículo 24, que trata da vingança de Lameque. A cadeia de vingança e violência, Jesus opõe à fraternidade disposta a perdoar sem limite. A razão do porquê não se deve colocar limite ao perdão é dada na parábola do devedor sem compaixão, dos versículos 23 a 34. O sentido de toda essa parábola se encontra na boca do próprio monarca. O devedor de uma soma incalculável devia perdoar seu semelhante, que lhe devia uma quantia irrisória. Por que razão? Porque ele mesmo tinha sido beneficiado pela generosidade do rei, que perdoou toda a sua dívida. De certo modo, o servo sem compaixão, que não perdoou o seu próximo, fere o seu senhor, pois a sua atitude impiedosa em relação ao seu semelhante demonstra a sua mais total incompreensão em relação à graça do perdão que ele mesmo recebeu. A lição é clara da parábola. É necessário perdoar de coração o irmão, como Deus perdoa generosamente a cada um de nós. Se Deus não estivesse sempre disposto a nos perdoar, o que seria de nós? Vocês já pensaram nisso? A igreja é a comunidade em que o perdão e o esforço de reconciliação é a sua característica e a sua resposta ao Deus sempre pronto a perdoar e que não nos trata segundo as nossas faltas. Sem perdão, não há verdadeira paz para ninguém. A incapacidade de perdoar está na origem do espírito de vingança. Que Deus nos conceda a graça de nos perdoarmos, de oferecer o perdão ao meu semelhante e, ao mesmo tempo, de aceitar a graça do perdão proveniente da imensa, da incomensurável misericórdia de Deus. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.